Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo do canal JG Experience. Hoje eu, Geraldo Lima, vou falar sobre disciplina e capacitação. Tá? Vou trabalhar um pouquinho sobre disciplina, sobre finanças e conhecimento como tripé para desenvolvimento de um bom negócio ou de desenvolvimento de um negócio promissor. Tá? Todo mundo sabe como trabalhar finanças. Isso é um fato. Todo mundo sabe. Mas ninguém consegue, ou poucas pessoas conseguem fazer a gestão necessária para essas finanças. Tá? Então, nosso caminho de crescimento é uma escada. A gente não pode pular degraus, a gente não consegue ir de elevador aonde que a gente quer. Onde que a gente quer? A gente quer o sucesso. E isso a gente não consegue indo de elevador. A gente só consegue indo de escada, degrau por degrau, desenvolvendo, capacitando, trabalhando aquilo que a gente já falou num vídeo anterior sobre hard skills e soft skills. Tá? Então a gente precisa desenvolver essa capacidade. Entender que não adianta querer ser rápido, não adianta querer ser célere naquilo que a gente está fazendo. Tudo tem tempo. Tá? Então, de acordo com o Sebrae, só para a gente contextualizar, só para contextualizarmos a ideia do que eu estou querendo dizer, existem algumas pesquisas do Sebrae e do IBGE que falam que 63% das empresas são micro e pequenas empresas. 63%. E esse crescimento aconteceu nos últimos 8 anos. Então, o crescimento das empresas da micro, do MEI, né, principalmente, MEI, micro e pequenas empresas, houve um crescimento de 63% delas em 8 anos. Isso é muito, muito, muito rápido. 84% de toda geração de emprego, ou seja, de todos os novos empregos que aparecem, tá, vem de micro e pequenas empresas. 84%, então é uma quantidade grande. Então vejam só a representatividade dentro desse processo. São responsáveis, ou as micro e pequenas empresas, são responsáveis por 27% do PIB e 54% dos empregos formais. São Paulo é disparado, tá, o estado que mais tem MEI, micro e pequenas empresas. Tá? E depois vem Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E elas representam 84% do setor de comércio e serviço. Então vejam só, olha o tamanho dessa empresa, olha o tamanho desse grupo de empreendedores. Né? Porque na realidade esses são grupos de empreendedores que começaram pequenininho e estão crescendo, estão num grande ou em um longo caminho. Mas vejam só, nesse universo todo, 30% desaparecem em 2 anos. 30%. E mais de 60% em 5 anos. Então, apesar de ter um crescimento estrondoso, eles ainda têm algum gargalo aí que precisa ser solucionado. Será que o problema é o seu produto? Eu não acredito. Eu acho que temos produtos excelentes no mercado que não dão certo. Então, por que será? Então, por que será que essas empresas elas quebram, elas vêm a fechar, né? Aí não é só quebrar, é fechar, quebrar e algum dinheiro, ou o dinheiro que foi utilizado, ele vai por água abaixo, né? Principalmente, por quê? Por causa de uma gestão financeira. Basicamente é essa informação, é esse o foco principal do problema. Então, você gostaria de ter seu próprio negócio? Essa pergunta eu fiz para uma turma que eu estava dando um curso, eu perguntei para eles, quem gostaria de ter seu próprio negócio? 80% falaram que sim, que queriam, 80%. E aí eu perguntei, quem tem um controle efetivo de suas finanças pessoais? A fabulosa quantidade de 0. Ninguém tomava conta do seu processo, ninguém tomava conta de sua gestão financeira. Tá? Isso, dentro daquele universo que eram 60 e poucas pessoas, a gente pode dizer que não é nada, a população é muito pouca, mas eu acho que isso é representativo e tem um pouquinho dentro desse nosso processo de empreendedorismo que a gente precisa entender e a gente precisa capacitar. Então, diante disso, 5 reflexões
eu acho que eu posso mostrar para vocês. A primeira, mais do que ter um bom produto, a gestão do negócio ela é fundamental. E o que eu considero como gestão? Controle, planejamento e execução. Necessariamente na ordem planejamento, execução e controle. Isso é fundamental, a gente precisa ter esse processo. Tá? Segundo, errar faz parte do processo. Eu não estou discutindo isso. A jornada é longa, a gente vai errar. Mas a gente não pode transformar esse fracasso em derrota. Porque a derrota faz você parar no tempo. E o fracasso faz você conhecer, descobrir o que aconteceu e em outras possibilidades você não vai fazer mais esse erro. Vivemos de sonho, mas transformar esse sonho em realidade requer sangue, suor e lágrimas. A gente não acorda hoje empreendedor, a gente não acorda transformando o nosso sonho em realidade. Isso precisa de um processo, isso precisa ter um conhecimento, isso precisa ter uma gestão, isso precisa suar a camisa para ter esse desenvolvimento completo. Por ser dinâmico o mercado e com mudanças cada vez mais rápidas, ficar atento aos sinais do mercado é fundamental. Então você tem um negócio, você busca um negócio, você está tentando desenvolver um negócio, veja o que o mercado está sinalizando, pesquise, conheça pessoas, converse com pessoas, né? E há uma perspectiva que eu tenho sobre a renda oriunda do início do processo de gestão, o início do processo do seu negócio. Ele vem das finanças pessoais. Eu acredito piamente que a fonte de recurso ou a geração de capacidade de gasto para a empresa, ela vem das finanças pessoais. Então você tem que, mais do que gerar sua renda, você tem que saber gastar dentro das finanças pessoais para você ter uma capacidade de geração de recursos. Tá? Então vamos agora pensarmos quais são as expectativas, né? O que devemos fazer então para que não façamos parte dessa estatística negativa? Primeiro, planejar. É fundamental. Tudo que queremos fazer tem de ter planejamento. E não é só planejar. A gente tem que planejar e transformar em realidade. Se você só planejar e não transformar, você continua como um sonho. Continua como um sonho que vai desenvolver. Existe uma máxima que fala, você tem que gastar mais tempo vendendo o seu produto do que planejando. Então, mas planejar é fundamental. Saber onde ir. Né? Tem uma historinha, né, que eles falam que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vale. Mas, para quem tem um objetivo, só existe um caminho. Tá? E aí fica mais fácil da gente trilhar esse caminho. Disciplina. É fundamental ter disciplina. Então, gestão ela é bacana porque tem o planejamento, tem a execução e tem a gestão. O controle. Então você tem que a todo momento ter disciplina, ver onde que você está indo, fazer ver o controle, fazer se o controle está sendo efetivo, se o que está acontecendo ou o que foi planejado está acontecendo. E a ideia principal não é por que eu vendo pouco. A pergunta que tem que ser feita é por que eu não estou vendendo? Isso vale a pena a gente pensar bastante. Terceiro, capacitar. Eu estava lendo uma revista há pouco e que o cara disse que estava sendo entrevistado, ele disse que o gestor, quando ele fica sem tomada de decisão, a empresa dele tende a ir para o buraco, tende a ter problemas. E ele só consegue ter uma boa delegação, uma boa decisão, uma boa conhecimento do que ele tem que fazer se ele se capacitar. Se ele conhecer o mercado, ver novas tecnologias, ver o seu concorrente, conhecer novos caminhos, ver se vale a pena seguir aquele caminho ou mudança de rumo, ela é fundamental. Então ele tem que estar sabendo disso. E como que ele faz isso? Capacitar. Capacitação, desenvolver o plano de negócio, precificação, ver se o preço está bacana, né? Finanças da empresa, fazer uma DRE, fazer um controle efetivo de fluxo de caixa, isso tudo é fundamental
se você saber da melhor forma possível. Ter mentores. E eu digo que é mais importante ter mentores do que consultores. Consultores é aquele cara que vai lá, detecta o que você precisa, avisa e é um abraço. O mentor não. O mentor ele vai além dessa detecção. Ele simplesmente fala, olha, isso aqui é um problema, vamos junto? Quer uma ajuda? Ele vai te dar ajuda, ele vai te mostrar o caminho, ele vai mostrar como fazer esse processo. E não é ter um ou dois, é ter quantos mentores forem necessários, dependendo da área que você tem mais dificuldade ou mais pouco conhecimento nesse processo. E a quinta e última reflexão é trabalhar parcerias, buscar parcerias. Eu e meu amigo, meu novo amigo Jorge Tassi, eu tenho debilidades, o Jorge tem debilidades e a gente está dando as mãos para fazer um trabalho que engrandeça tanto o foco dele quanto o meu foco. E junto nós somos mais, sempre, sempre. Você trabalhar parcerias, você criar pessoas que estão conectadas com a sua personalidade, com o seu modus operandi e até da sua filosofia de vida. Né? O nosso canal aqui é falar sobre humanidades. De uma parte, na humanidade, você trabalha dois campos, o hard skills e o soft skills. E nós dois, eu e o Jorge Tassi, cada um na sua expertise, a gente trabalha. Eu trabalho mais hard skills e o Jorge mais soft skills. Mas isso não significa que eu vou fazer mais do que ele, a gente é complementar. Nós estamos nos complementando para fazer um trabalho muito maior, muito mais amplo, que possa agregar mais conhecimento, mais informação e que possa levar alguma coisa além do tradicional para vocês. Ok? Eu sei que isso é um tema muito grande e eu vou voltar a falar isso com mais propriedade em outras gravações, mas o que eu quero deixar para vocês é aquilo que eu e o Jorge sempre falamos. Não pense fora da caixa, faça fora da caixa. Isso é o mais importante. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.